dia, pessoal, tudo bem? Estou com muita saudade de todos vocês. Acredito que nem o pior pessimista imaginou que chegássemos a essa situação. Nesse cenário de pandemia da Covid-19, nós temos que ter toda a atenção à saúde. Por isso eu estou aqui com as atividades remotas para garantir a vocês o processo de ensino-aprendizagem. Espero que as aulas consigam atingir a todos para darmos continuidade aos estudos nesse período de extrema fragilidade. É um momento muito delicado e novo para todos nós. Nada substitui a relação presencial professor-aluno em sala de aula. Conto com o empenho de todos vocês nesse momento sensível de isolamento social. Estarei aqui para sempre dar todo o suporte que for necessário nesse processo que é muito novo para todos nós, porém muito importante. Que meu abraço chegue a cada um de vocês e seus familiares. Bora trabalhar? Então, na aula dessa primeira semana, nós vamos tratar o surgimento e evolução da educação física no mundo até a chegada no Brasil, beleza? Essas aulas, pessoal, elas vão acompanhar o material que vocês vão estar recebendo, que são os PETs, tá? Então, ela é simplesmente um complemento daquilo que vai estar no material para vocês. Vamos falar um pouco sobre o surgimento da educação física. Quando surgiu a educação física? Tudo começou quando o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para a sua sobrevivência. Assim, o homem, à luz da ciência, executa seus movimentos desde que se colocou de pé. Ele corre, salta, pula, empurra, puxa, entre muitas outras habilidades corporais. Essas atividades fizeram que o homem ficasse mais forte na luta pela sua sobrevivência. Assim, começa a conquista pelo planeta. Vamos entender agora um pouco das primeiras manifestações que existiu dentro da área da educação física. Vamos começar lá na China. Eles pregavam os exercícios físicos com finalidades higiênicas e terapêuticas, além do caráter guerreiro. Foi nessa época que criaram, por exemplo, o Kung Fu, que é uma prática mental corporal. Na Grécia, nomes como Platão, Sócrates, Aristóteles, contribuíram muito para a educação física e pedagogia, conceitos que até hoje ligam o corpo à alma através das atividades corporais. Em Roma, a célebre frase de Juvenal, mens sana in corpore sano, vem desde o período romano, mente sã, corpo são. No Egito, as ginásticas egípcias já valorizavam o que hoje a gente conhece como qualidades físicas, como equilíbrio, flexibilidade e resistência. Na Índia, os exercícios físicos eram tidos como indispensáveis às necessidades militares, além do caráter fisiológico. No Japão, a educação física estava totalmente ligada aos fundamentos médicos, higiênicos, fisiológicos, morais, religiosos e guerreiros. Na Idade Média, o culto ao corpo era um verdadeiro pecado. É nesse momento que a gente teve a Idade das Trevas. Na Renascença, explodiu novamente a cultura física, as artes, a música, a ciência e a literatura. Nós temos aqui, nesse período da Renascença, a introdução da educação física na escola, ao mesmo nível das disciplinas, até os momentos tidas como intelectuais. No Iluminismo, a educação física passou a ser necessária à educação infantil. Então, começaram a ligar essa importância da educação física ao desenvolvimento lá no início da vida, na educação infantil. Teve também nesse período o surgimento da escola primária popular, com a atenção voltada na execução correta dos exercícios. Então começaram
a corrigir aqueles movimentos que eram considerados errôneos da época. Na idade contemporânea, tem a influência da ginástica localizada, né? Ela começa a se desenvolver e nesse período 4 escolas se destacam: a escola alemã, a escola nórdica, a francesa e a inglesa. Então esse foi o desenvolvimento da educação física no mundo e chega agora aqui no Brasil. A mais antiga notícia sobre a história da educação física no Brasil teve início desde a descoberta do Brasil em 1500, quando Pedro Vaz de Caminha relata em uma das suas cartas que os indígenas saltavam, dançavam, giravam e se alegravam ao som de uma gaita tocada por um português. As atividades físicas realizadas pelos indígenas na época no Brasil colonial estavam relacionadas a aspectos da cultura primitiva, com elementos naturais usados no dia a dia: caça, pesca, nado, locomoção, aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, guerra por defesa de terras, atividades de recreação religiosa em agradecimento aos seus deuses, entre muitas outras atividades. As atividades físicas realizadas pelos indígenas e escravos representaram os primeiros elementos da educação física no Brasil. Ainda no período colonial, criado nas senzalas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, surge a capoeira, uma atividade ríspida, criativa e rítmica que eram praticada pelos escravos. Em 1823, Joaquim Antônio Serpa elabora o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos, somente meninos. Esse tratado postulava que a educação englobava a saúde do corpo e a cultura do espírito, considerando que os exercícios físicos tinham que ser divididos em 2 categorias: exercícios que executavam o corpo e exercícios que executavam a memória. Além disso, esse tratado entendia a educação moral como coadjuvante da educação física e vice-versa. Como disciplina, a educação física chega no Brasil na metade do século XIX, a princípio somente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, pessoal, na nossa próxima aula nós vamos começar a entender como a educação física chegou no Brasil e como que ela desenvolveu através das suas tendências pedagógicas, quais foram os elementos pela qual ela passou durante esse período, tá? Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.